Mas, ó, acabou de sair, e o Bruninho Prado me mandou, que ele também tá ligado, agradeço aí ao Bruno. Corinthians já passou na Libertadores, hein? Só pra avisar aqui pra vocês. O Corinthians já passou. Pode dar risada, velho Vamp, pode rir. Eu não tenho medo de viralizar. O Bahia se lascou. O Bahia pegou um adversário chato. Não que se lascou, que não vai passar, mas pegou um adversário muito chato. Um dos piores que ele poderia pegar, na minha opinião, nessa pré-Libertadores. O Bahia pegou o The Strongest da Bolívia, hein? O The Strongest dá trabalho, joga em altitude, é um adversário complicadíssimo. Mas o Corinthians do meu amigo Marcos André vai pegar, pelo amor de Deus, gente, Universidade Central da Venezuela. Aí, pelo amor de Deus, se não passar, aí não sou eu que tenho que virar meme, é o Corinthians que tem que virar meme. Porra, Universidade Central da Venezuela, Corinthians com Depay, Yuri Alberto em alta, Garro, vai contratar mais, já passou, pronto. Corinthians já na próxima fase, por essa pré-Libertadores, velho Vamp, concorda comigo? Boston River ou Nublense? Mas tá bom, já, um primeiro... Aí eu concordo, porque... Não é um que nem o Flamengo, pegou 5, pegou um Pearol 5 vezes campeão da Libertadores e um Olímpia tricampeão da Libertadores. Esse aí nem eu nunca ouvi falar nesse time aí também. Vai disputar pela primeira vez a Libertadores, Universidade Central. Eu vou embarcar na sua onda. Né? São 4 jogos, então eu vou nessa onda. Nessa onda eu vou surfar com você. Então pode surfar, velho Vamp. Vem comigo que a gente vai tirar até tudo nessa onda. Essa onda eu tô dentro. Nessa onda aí... A gente vai surfar junto lá. Escolhe a praia aí, que você viaja. Escolhe uma praia lá da Indonésia, lá. Nessa eu vou. Então vamos. A gente vai nessa onda e vai ser uma onda gigante, porque vai ser um atropelo. Vai ser um atropelo do Corinthians, Universidade Central, gente, pelo amor de Deus. Nunca nem ouvi falar, só Bruno Prado, Mauro César Pereira, para conhecerem esses clubes aí, porque... Universidade Central, Bruninho, você que trouxe a notícia, sendo aqui, né, você estava ligado aí, então já te dando a palavra, quero escutar o Mauro também. Ó, baita sorteio pro Corinthians. Como foi largo o Augusto Melo, o Ramon Dias, porque poderiam ter times chatos aí, ó. O The Strongest era chato, o Cerro Porteño seria um adversário razoavelmente chato para pegar nessa situação. E o pior de todos, né, gente? Boca Juniors. Ainda tinha o Boca para pegar. Poderia pegar o Boca Juniors. E pegou o Universidade Central. Bruno, Mauro, Corinthians já passou, na opinião de vocês? E outra, Bahia pegou um adversário dificílimo, hein? Tem duas fases, né? Nessa primeira fase, o Corinthians pegou um adversário fraco, que é a Universidade Central da Venezuela, e nessa primeira fase ele estava no pote 1, né? Junto com o Boca, com o Cerro, ele não ia cruzar nesta fase, né? Ele ia cruzar alguém do pote 2, que o Strongest estava no pote 2, é porque até no sorteio eles colocaram Bolívia 3, mas vai ser o The Strongest. O Strongest até estaria no outro pote, mas como ele não definiu até ficar pronto aí o sorteio, eles botaram o boliviano no pote 2 e o colombiano que está indefinido também no pote 2, que também não era para estar ali pelo ranking, né? O Tolima ou o Milionários, que ainda está indefinido. Então o colombiano foi pro pote 2 também, que estava indefinido. Aí na outra fase, né, que o Corinthians passar pelo Universitário Central, e isso vai passar a Universidade Central, é estreante na Libertadores, ele tem um outro confronto para chegar nos grupos. E aí no outro confronto é um pouquinho é mais complicado, né? No outro confronto ele pode pegar ou o Barcelona de Guayaquil ou o time que vem no pote 1, né? O Barcelona está na fase 2, aí ele pega um confronto da fase 1. Na fase 2 o Barcelona pega ou o El Nacional do Equador ou um boliviano indefinido. E daí sai o adversário do Corinthians. Então o Corinthians, passando por esse time venezuelano, ele pega na outra fase ou o Barcelona de Guayaquil, do Equador, ou o El Nacional do Equador, que é lá de Quito, ou um boliviano. Então, na outra fase que o Corinthians pode ter um jogo mais difícil. O Bahia pega o Strongest, que é chato, a altitude, lá em La Paz. É bem normal que os times brasileiros percam jogos lá, perdem bastante em La Paz. E na outra fase o Bahia cruza ou com o Nublense do Chile, que já jogou com o Flamengo recentemente, ou com o Boston River do Uruguai. Nossa Senhora. Olha aí, ó. Então, até na segunda fase o adversário é fácil.
Do Bahia, sim. O Bahia vai ter o adversário mais duro na primeira fase. O Corinthians, na outra fase, ele pode pegar um Barcelona de Guayaquil, assim, que é um adversário mais chato, né? Um adversário que não faz muito tempo foi semifinalista. Então o Corinthians, se passar pelo Universitário Central da Venezuela, pega ou Barcelona de Guayaquil, ou El Nacional do Equador, ou um boliviano na última fase da pré-Libertadores. E quem puder seguir também nossas redes sociais, tá? Jovem Pan Esportes, tá? Nas redes sociais, já tá lá todo o chaveamento para Corinthians e pro Bahia, tá? Jovem Pan Esportes, é só você buscar lá, @Jovem Pan Esportes no Instagram, que você vai ver todo o chaveamento. Mauro César Pereira, o Corinthians, ele vai enfrentar, né? Saiu o caminho do Corinthians, como disse o Bruno, né? O Corinthians pega a Universidade Central da Venezuela, que é esse time que nunca participou de uma Libertadores, e enfrenta um time que vai ser definido no fim de semana no Campeonato Boliviano, ou o El Nacional do Equador, ou o Barcelona de Guayaquil. Ou seja, o adversário mais difícil do Corinthians nessa briga para Libertadores, para chegar lá, seria o Barcelona de Guayaquil. O desafio do Corinthians, como já foi dito aqui, é na segunda rodada. A primeira rodada deve passar facilmente. O Bahia é o contrário. O desafio maior é o Strongest, depois vai pegar Boston River, time pequeno, pouca torcida lá do Uruguai, ou Ñublense, que também é um time pequeno do interior do Chile. Então são adversários bem acessíveis para o Bahia. A situação é essa. Não deve ser muito difícil para o Corinthians, exceto o confronto com o Barcelona, que a gente não sabe, né? Que é um time tradicional, já foi finalista, semifinalista de Libertadores, tem torcida, pode de alguma forma dificultar. Mas o Corinthians tem um elenco muito mais caro, muito mais investimento que esses times todos, gente. Até que o Boca é disparado o time mais caro dessa fase da Libertadores. O Corinthians tem a obrigação de passar. Qualquer coisa que não seja classificação, seja lá qual for o adversário, vai ser um vexame, né? Vai ser um Tolima 2 a missão. Acho que não vai acontecer. Eu acho que o Barcelona de Guayaquil, Bruno, Mauro, não sei se o Vamp também vai saber, hoje é um adversário chato? Porque não tá numa boa fase o Barcelona de Guayaquil, ou também deve ser fácil pro Corinthians? Assim, eu não acho que vai ser uma baba, assim, de o Corinthians chegar e ganhar facilmente, se enfrentar o Barcelona. Mas, assim, é um adversário mais chatinho. O Corinthians seria favorito num confronto, sim. Mas é um adversário que joga Libertadores com frequência. Ele é o terceiro classificado do Equador. Os dois times do Equador que estão na fase de grupo são o Del Valle e a LDU. O Barcelona está aí na pré-Libertadores. Então ele não conseguiu títulos na última temporada no Equador. Não joga na altitude, isso é um fator bom. Joga em Guayaquil, não joga em Quito, por exemplo. Mas, assim, é um adversário que está acostumado a jogar esse tipo de jogo, esse tipo de competição. Mas o Corinthians tem um time melhor, sem dúvida. O Corinthians seria favorito num confronto, mas não acho que seria um confronto fácil, que ele atropela o adversário. Mas o Corinthians seria favorito. É um chaveamento até razoável para esse Corinthians. O pesadelo seria cair contra o Boca, né, gente? Cair contra o Boca numa pré-Libertadores seria péssimo aí pro Corinthians. Então, na última Libertadores, o Barcelona caiu na fase de grupos, no grupo do São Paulo. É sempre bom a gente lembrar, né? O Kaique acabou de me mandar aqui. São Paulo e Tajeres passaram com mais do dobro de pontos do Barcelona de Guayaquil, É bom a gente trazer essa informação. Então, na fase de grupos do ano passado, o São Paulo venceu eles jogando fora de casa, tá? Venceu aí do Barcelona de Guayaquil. Então, provavelmente vai... No Morumbi foi 0-0. Ganhou lá de 2-0 e empatou aqui 0-0. Aí, então provavelmente não devem ser confrontos aí muito difíceis para o Corinthians. Provavelmente o Corinthians vai chegar aí nessa Libertadores. E o Bahia vai ter o The Strongest, que é um adversário chato. O Bahia vai para altitude. O Bahia, aí depois, se passar para a segunda fase da pré-Libertadores, aí o Bahia vai ter um caminho até mais fácil que o do Corinthians. Então, velho Vamp, torcedor do Corinthians, então, tá feliz com esse sorteio, né? É um bom sorteio, até para a segunda fase também. Tá muito próximo. Vamos lá, eu garanto o Corinthians já passando para a segunda fase da pré-Libertadores, e eu sei que você vai ser mais receoso. Eu já garanto o Corinthians na Libertadores também, meu amigo Marcos André.
Na Libertadores já tá, né, de qualquer pré, né? Então é o seguinte, você vê que o sorteio aí pra Bahia e Corinthians, o Bahia já pega logo uma carne de pescoço duro na primeira fase, o Corinthians já pega uma moleza. Se os dois passarem de fase, o Bahia teoricamente vai ter um time não tão tradicional como o Corinthians pode pegar na outra fase, né? Mas ainda acredito assim, pelo poder aquisitivo, por tudo que vem acontecendo dentro do futebol brasileiro, que as duas equipes passem sim e cheguem à fase de grupos da Libertadores.